Fala pessoal, aqui é o professor Vinícius, tudo tranquilo com vocês? A ideia aqui é o seguinte, é trazer para vocês, dada a demanda aí, muitas pessoas no canal perguntando, professor, como é que eu faço para estudar para o PAS-UNB? Como é que eu faço para iniciar o estudo, do PAS-UNB? Não sei por onde eu começo, não sei quais são os caminhos, Estou ingressando no ensino médio agora, primeiro ano. Eu tenho muita dificuldade em saber por onde eu começo, Eu até entendo que o PAS-UNB vai me trazer oportunidades, vai ser uma forma de ingresso na UNB, de repente menos concorrido, talvez, em relação ao Enem, Mas eu gostaria de saber como é que eu posso ter uma boa aprovação, De que forma, qual é o caminho que eu tenho que trilhar para ter uma boa aprovação. Então, na verdade, o nosso papo hoje é como estudar para o PAS-UNB. Porque pode parecer uma coisa simples, mas para muitos alunos que estão começando, que ingressaram agora o ensino médio, a dificuldade é justamente aí. Por onde começo, quais estratégias eu utilizo, o que poderá dar certo, Então, de antemão, já quero trazer isso aqui para vocês e destacar justamente por perceber que é uma dúvida aparentemente simples para alguns, mas para muitos é extremamente importante, nortear esse caminho. Todos sabem que o PAS-UNB, nós temos então a primeira etapa, lá no primeiro ano do ensino médio. Então aqui o seu primeiro grãozinho aqui, o primeiro caminho a trilhar. Então eu ingressei no primeiro ano, Aí, na sequência, você vai ter o segundo ano do ensino médio, PAS 2, vai fazer o PAS 2 lá, quando você estiver no segundo ano. E o terceiro ano do ensino médio, Então você vai fazer lá o PAS 3. Professor, como é que eu faço para cursar os 3 anos do ensino médio, estudar firme para que eu tenha consiga um bom resultado lá nessa etapa final, lá nesse resultado final, no meu argumento, Gente, não tem muito segredo não. O esquema é o seguinte, você tem a listagem de obras, tanto do PAS 1, 2 e 3, recentemente foram atualizadas aí a listagem de obras, do PAS 1, do PAS 2, foi atualizada agora em janeiro, de 2019, e a do PAS 3 ela será a mesma ainda, vai ser atualizada no ano que vem, Então aqui você tem a listagem de obras, tá? Listagem de obras, então, PAS 1, PAS 2 e PAS 3. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é saber quais são as obras que serão cobradas na sua etapa. Isso é uma das primeiras coisas que você tem que saber. Pesquisa na internet, então, qual é a listagem de obras então, do primeiro ano, se você ingressou agora no primeiro ano. Qual é a listagem de obras do segundo ano, Se você está no terceiro, eu creio que provavelmente você já tem experiência, porque no mínimo, para concorrer no PAS 3, você já tem que ter feito o PAS 2. Então, eu nem vou comentar muito aqui do 3. Gente, a primeira coisa é partir para análise de obras. Então, você saber fazer a análise das obras, eu acho que é a primeira coisa. Análise das obras. Porque a cada ano, a prova do PAS-UNB ela está aumentando o número de obras na prova. A prova do primeiro ano, por exemplo, ela tem 100 itens, Aí aqui vai ter 110 e aqui vai ter 120 itens, Daquela forma que a gente já conhece, itens tipo A, tipo B, tipo C, Certo, errado, múltipla escolha, aberta, Mais a redação. Cada vez mais, a prova do PAS ela está migrando assim, ela está indo para mais de 50%, caminhando para mais de 50% dos itens em cima das obras. Isso significa que, assim, na minha visão, uma estratégia interessante para você seria você destruir, as obras ao longo do ano, E porque você, assim, as disciplinas, português, matemática, geografia, história, você já vai estar estudando na sua escola regular, Isso é fato. Então, assim, num primeiro momento, na minha visão, de repente, seria uma estratégia você já tentar distribuir essas obras ao longo do ano, no seu calendário, estabelecer um calendário, Por exemplo, nós entramos em fevereiro agora. Então, eu vou pegar início das aulas aí, fevereiro e tal, então eu vou ter fevereiro, março, abril, maio,
e assim sucessivamente até chegar em novembro, né? Qual que é a estratégia que eu recomendo para vocês? Se você, por exemplo, pegar a listagem de obras do País 1, você vai ver que está distribuído e a gente consegue até fazer uma distribuição em 5 blocos, tá? Um bloco de artes visuais, um blocão de audiovisuais, um blocão de leituras, né? E por aí vai. Se você distribuir, por exemplo, a cada 2 meses, mais ou menos, você pegar um blocão desse, então, por exemplo, aqui, ó, fevereiro e março, eu vou destruir todas as obras de artes visuais, né? Então, vou começar por visuais, né? Aí, nos outros meses aqui subsequentes, vou pegar todas as obras de audiovisuais, né? É uma estratégia, né? Porque a cada 2 meses você vai eliminando, né? Estudando, aprofundando, estudando a análise daquelas obras. Quando chegar mais próximo da prova, quando chegar lá em novembro, provavelmente você vai ter tido contato com todas elas, tá? Praticamente com todas elas, ou se não 80% dessas obras. Se isso está caminhando para ser 50% ou mais de 50% da prova, significa que você já vai estar realizando um estudo, de certa forma, né, para essa prova. Um estudo de boa parte, né, do que a prova vai cobrar. Né? É logicamente que as obras elas são cobradas tanto no seu teor assim, completo, né, assim, diretamente. Assim, o cara tem que ter estudado a obra para poder resolver, né? Às vezes não dá muito para você ter uma noção se você não viu a obra, né? Não acompanhou. Mas é claro que tem aquelas questões que eles mesclam, né? Eles usam a obra como fator, né, de motivação para fazer a provocação do assunto, para que você consiga então da obra partir para o assunto, fazer o link, né, entre obra e disciplina, tá? Estudando as disciplinas em paralelo, né, regular na escola, e estudando as obras em casa, né, na sua casa, com frequência regular e tal, vai chegar um momento que você vai começar a fazer esse link. Eu recomendo que você estude cada obra, sempre tentando associar um conteúdo das disciplinas que você está estudando. Então você tem que pegar uma obra ali e tentar observar o que ela tem, né, de que forma ela pode ser cobrada. A própria matriz, né, do PAS, lá disponível no site, ele já indica e sinaliza mais ou menos onde essa disciplina poderá aparecer, né? Mas você estudando, você mesmo já dá para ter uma noção de que forma ela pode, de que disciplina ela poderá vir, que assunto da disciplina que ela dialoga, né? Que ele dialoga, né? Lá na plataforma que você faz, eu coloquei na Delta Vestibulares, eu coloquei, né, disponível lá a aula demonstrativa, por exemplo, comentando um pouco sobre o curso e tal. E aí a gente, na primeira aula, na aula 1, lá eu faço análise, por exemplo, do aqueduto Aquaápia, né, primeiro ano. Lá é uma obra que está falando essa obra ela retrata muito bem essa questão do poderio, né, do potencial que Roma teve, né, antes de Cristo, de construção, né, de inovar, né, por exemplo, na captação de água, né, no período. Então, se é uma obra que remete a Roma naquele período, e no primeiro ano, na história, eu vou estar estudando isso, né, ou em algum momento da geografia, de repente respinga alguma coisa, eu tenho que ficar ligado, então. Se essa obra tá mencionando Roma, e Roma é um assunto do primeiro ano, eu tenho que estabelecer o link. Então, o esquema aqui é sempre você estudar e tentar associar, né, teoria, aqui eu digo, entenda-se teoria como sendo conteúdo regular que você está estudando nas disciplinas lá com o seu professor na escola, com as obras, né, com a análise das obras, ou seja, você vai tentar associar essa obra com a teoria e a teoria com essa obra. Ou seja, aprofundar o estudo tentando estabelecer uma proximidade, né? De que tem de pano de fundo nessa obra em relação à teoria, né? De que forma a prova poderá explorar. Né? Então, tentar investigar tudo sobre o pano de fundo daquela obra. Se o pano de fundo é Roma, eu vou estudar o Império Romano, eu vou estudar a queda, eu vou estudar a ascensão, eu vou estudar a cultura, eu vou estudar o perfil, né? Partenon é um dos símbolos, né, da Grécia. Então eu vou ter que estudar tudo sobre a Grécia, desde o início, a evolução, tudo que aconteceu, todos os detalhes. Então o esquema é esse. Você vai evoluindo no estudo e percebendo que essas obras, elas sempre
estão dialogando com algum assunto da sua série, né? A gente tem que lembrar que o PAS UNB ele vai cobrar normalmente o conteúdo da série que você está estudando. Então, as obras do primeiro ano, elas vão estar associadas a conteúdos do primeiro ano. Normalmente é assim, né? Em regra, né? É claro que você vai ter alguns assuntos, às vezes, que é normal você acompanhar na série seguinte, às vezes pode respingar no primeiro. Eu vou dar um exemplo na minha disciplina principal, na minha área de formação, matemática. Geometria espacial, prismas. Dependendo do autor do livro que você pega, isso está no segundo ano. Dependendo do professor, ele vai dar isso no segundo ano. Só que, por exemplo, anda caindo muito na prova do primeiro. Se eu perceber, estudando as provas anteriores, pegando as 3 provas anteriores, que isso está caindo na prova do primeiro ano, eu vou ter que estudar, não tem jeito, vou ter que aprofundar. Então aí fica uma outra dica que eu acho que é importante, né? Você fazer a leitura, né? A leitura das provas anteriores, né? Então pegar as provas aí, ó, pelo menos aí as 3 últimas, né? Que não muda demais, né? As 3 últimas, que normalmente é um perfil mais próximo da prova que vai acontecer. Pegar as 3 últimas provas, tentar dar uma olhada, dar uma folheada, ver como é que foi cobrado, né? Observar como é que a prova faz, o perfil de cobrança, né? Qual é a área que você sentiu que predominou mais, né? Normalmente a prova, ela inicia muito forte ali com arte visual, e com filosofia, né? História, um pouco de história, aí vem na sequência literatura, né? Então, assim, você lendo e relendo, observando as 3 últimas provas, você vai começar a captar essas coisas, você começa a perceber esses detalhes da prova e que já vai te tornar um candidato mais competitivo, assim, porque você vai sentindo o perfil da prova, isso vai facilitando e abrindo um pouco sua cabeça no estudo, né? Na hora que você estiver estudando, você fala, a prova tá cobrando isso aqui no começo, eu sei que ela cobra sim no início, então, e desse jeito, nesse nível de profundidade, então talvez eu vou ter que estudar um pouco mais, né? Ou então, não, eu estou estudando no nível certo, né? Acho que o meu nível está bacana, é só treinar mais. Então é nesse esquema. Então, análise de obras, eu acho que é o ponto de partida. Tá na dúvida? Estuda análise de obras, né? Estuda as obras e tenta fazer análise das obras, né? Tenta você, né, montar a análise das obras aí, né? E aí, você sempre tem que associar teoria com as obras. Essa obra, ela dialoga com qual disciplina e qual assunto da disciplina. Isso é super importante, tá? Leitura das provas anteriores, as 3 últimas. Importante, porque você vai perceber como é que é o perfil da redação, como é que isso vem caindo. Cai obra na redação? Não cai? Isso você vai descobrir folheando as provas, né? De que maneira está abordando a arte visual? Olhando na prova você vai conseguir perceber. Audiovisual, música, como é que a prova está cobrando música? Ela está cobrando introdução à teoria musical? Isso você vai descobrir fazendo, né, a leitura da prova. E aí você vai ver o que você vai ter que estudar mais, o que você vai ter que estudar, né, o que está no caminho mesmo. Então você vai conseguindo ganhar experiência. Principalmente você que é do primeiro ano, né, que está saindo do ensino fundamental, está migrando para o ensino médio, né? E às vezes essa bagagem te falta, você entra perdido e às vezes você não encontra essas respostas em lugar nenhum. Esse vídeo de hoje justamente é para ajudar você do primeiro ano, principalmente primeiro ano, ou o pessoal que ingressou no segundo ano, mas não fez o PAS 1, que o ponto de partida é esse, né? Eu acho que a minha recomendação, que trabalho com isso há muitos anos de preparação para o PAS UNB, é que você faça dessa maneira, porque eu acho que você já vai melhorar o seu desempenho, né? Outra questão que eu acho importantíssima, que eu comentei com vocês aqui, fazer essa divisão por blocos, né? Estudar esses blocos, né? de cada bloco lá da matriz, né? Da lista de obras, né? Agora, você pode estudar nos blocos assim, ó, pegar só visuais, né? Só audiovisuais. Ou então você pode mesclar. Eu vou pegar as 5 primeiras obras de artes visuais. Então, eu vou estudar essa semana só artes visuais. A semana que vem, só audiovisuais. Na outra semana, artes visuais. Na outra, audiovisuais. Ficar mesclando? Ou então você pode fazer o seguinte, eu vou estudar, são 5 blocos no PAS 1, eu vou estudar a primeira do bloco 1, a segunda do bloco 2, a primeira do bloco 2, primeira do bloco 3, primeira do bloco 4, primeira obra do bloco 5.
Então você vai pegar uma de cada área, né? Você pode fazer assim também e fazer esse rodízio, né? De certa forma você vai conseguir rodar aí uma vez por mês. A cada mês você vai conseguir dar uma rodada, né? Você vai pegar a obra 1 de todas elas no mês, a obra 2 de todas elas no outro mês, né? Na verdade, isso é até meio demorado, né? Você poderia pegar até mais, né? Você poderia pegar as 5 primeiras de cada bloco, né? As 5 primeiras de visuais, as 5 primeiras de audiovisuais, as 5 primeiras de música, né? E analisar por semana, né? 5 por semana, uma por dia, né? Ou uma dia sim, dia não. Já resolve, já é uma estratégia, né? E pessoal, tem que estudar as obras mesmo. O ideal é você estudar a lista inteira, revisar a lista, revisar de novo antes da prova lá no final do ano, tá? A prova ocorre em dezembro normalmente, então você tem que chegar até setembro, agosto, setembro, você já tem que ter lido todas. Não tem jeito, você já tem que ter lido todas e, se possível, já ter lido 2 vezes, ter acompanhado 2 vezes. Se não, você tem que chegar em agosto, setembro, com todas elas acompanhadas, assistidas e tal, para que de setembro em diante você só revise essas obras e parta para as provas, fazendo questões, porque aí você já vai ter uma bagagem bem forte para poder estudá-las, né? A gente percebe que há um link muito forte dessas obras com as disciplinas. Esse é o perfil, a característica da prova, né, do Sebrasp e tal. Agora, tem algumas disciplinas que há uma certa dificuldade, muitas vezes, do pessoal fazer esse link da obra com a disciplina de uma maneira mais homogênea. Então, às vezes, acaba que eles usam uma obra mais vocação, como eu falei, mas aí ele cobra disciplinas de modo mais seco, né? Ou usa os dados da obra, extrai e aplica aquilo em alguma disciplina. Isso é mais comum em exatas. Então, em exatas, só análise de obras não resolve. Você vai ter que estudar as disciplinas, não tem jeito. Agora, quando você parte para humanas, para linguagens, você até consegue, mergulhando, aprofundando nas obras, você acaba conseguindo assim avançar nas disciplinas também, fazer esse link um pouco maior muitas vezes, porque tem muitas obras que estão diretamente relacionadas com aquela disciplina, né? E aí, quando você investiga um pouco mais, você acaba refinando mais e encaixando outra disciplina ali. Exatas já é um pouco mais difícil. Então, assim, no caso de química, física, biologia, natureza e exatas, né? Aí eu recomendo que você estude, no mínimo, pelos assuntos mais cobrados, né? No mínimo. O ideal é que você saiba o conteúdo do primeiro ano, pelo menos o básico, porque a prova vai cobrar o conteúdo do primeiro. Mas caso você, né, perceba que está fraco e tal, o ensino, não sei onde você estuda e tal, o que você tem que fazer? Observar nas provas anteriores o que você viu que predominou mais. Eu percebi que todo ano está caindo a equação do segundo grau, função do segundo grau. Então já é um assunto que eu sei que eu vou ter que estudar, porque na prova provavelmente vai aparecer de novo, né? Então tem assuntos assim muito recorrentes que aparecem bastante que você tem que saber, não tem jeito, você tem que chegar preparado. Você vai ter o ano inteiro para isso. Então é muito importante que você faça essa análise, observando as provas anteriores, porque isso vai direcionar o seu estudo, né? Eu avançando aqui, por exemplo, eu vou destacar então que eu acho que é extremamente importante você iniciar pela análise de obras, né? Eu diria então que seria a parte principal, né? Análise de obras. Eu tenho experiência de vários alunos assim que só estudaram obras, né? Os conteúdos ele estudou na escola normal e em casa ele só estudava as obras, mas estudava mesmo, estudava muito, tentava descobrir tudo, estudava tudo sobre as obras, tentava até elaborar questões sobre essas obras, pesquisava questões existentes. O resultado foi positivo, o resultado foi muito bom, tá? Então assim, no mínimo você tem que estar com as obras muito bem, né, na sua cabeça, na sua mente, que você tenha, né, que você consiga desenvolver bem o estudo dessas obras. E aí, no segundo momento, né, você tentar fazer um treino, né, buscar simulados, né, tentar resolver questões, né, tentar buscar plataformas, experiências que você consiga fazer o treino. E na sequência, focar naqueles conteúdos, né, focar nos conteúdos mais cobrados, tá? Então, assim, observou a disciplina de química, de física,
de geografia, de filosofia, né? Eu vou focar nos conteúdos mais cobrados, tá? Vou dar um enfoque e vou tentar ir resolvendo. E aí você vai ver que as coisas vão acontecendo, você começa a clarear, a prova começa a clarear um pouco mais para você. Às vezes você olha aquela prova com aquele tanto de itens, você não sabe nem por onde começa, não sabe o que é aquilo, você vai ver que começa a clarear bem, tá? Uma coisa que eu destaco também para vocês é a questão de ficar atento, porque a prova do PAS-UNB, você vai ter a parte 1 da prova, que é a língua estrangeira, você vai ter a parte 2 da prova, que são as questões, né, da parte 2 da prova, que são as questões de certo e errado, ABCD e tal, e você vai ter a redação. Então são 3 locais aqui que você vai ter que atacar. Quando você faz o estudo da análise de obras, você está atacando principalmente esse termo central aqui, essa parte central. Consequentemente, de certa forma, você também está atacando o primeiro, porque muitas obras vão aparecer na língua estrangeira. É muito comum que as obras apareçam aqui o texto traduzido na língua estrangeira, colocado, né, na língua, no inglês, francês ou espanhol. Aí aqui é uma questão de você fazer a prática mesmo, tentar interpretar, compreender o texto em outra língua, em outro idioma ali, naquela que você tem mais afinidade. E sempre que possível, você também treina a redação, tá? A redação do PAS-UNB, ela é uma redação que ela foge um pouco do padrão, por exemplo, Enem, que você tem que pôr uma proposta de intervenção, aquele dissertativo argumentativo tradicionalzão. Essa prova ela sempre é um desafio, porque tem ano que pode aparecer uma carta, pode aparecer um texto crítico, pode aparecer um texto dissertativo, né? Então, cada ano é uma caixinha de surpresas. Então, o ideal é você se preparar para todos esses perfis de redação e treinar, né? Treinar o perfil, observar, igual no próprio site agora, eles mostram para a gente qual que é o padrão esperado da redação, então dali dá para você coletar algumas informações do que a banca queria de você, que você escrevesse. Então é algo nesse sentido, tá? A outra dica que eu dou para vocês, pessoal, é o seguinte, quando você estiver fazendo essa preparação, sempre que possível, tente montar esquemas, resumos, né? Elaborar mapas mentais, né? Tentar fazer uns mapas, né? Eu acho que mapas mentais, ajuda bastante, né? Eu acho que é uma forma de você exercitar, né? De tentar conferir se você conseguiu mesmo e sintetizar aquele conhecimento, né? Com base em tudo isso que você vai realizando, eu acho que focar em mapas mentais, tentar elaborar os mapas mentais, eu acho que é muito bacana. Mas lembra que eu falei nesse período todo, né? A gente começa a estudar aqui em fevereiro, né? Aí março, aí a gente tem todos os meses aqui do ano, beleza, até novembro. Uma coisa extremamente importante que você tem que pensar aqui é estabelecer as metas, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer hoje, qual que é o mês que você está? É fevereiro? É março? Assistindo esse vídeo? Então, beleza, pega o mês que você está e estabeleça uma meta para ele. Nesse mês, eu vou fazer a meta 1, né? Nesse outro mês, eu vou fazer então a meta 2 e vou cumprir essa meta, aconteça o que acontecer, né? Então, essa meta 1 pode ser estudar a parte de artes visuais. A meta 2 aqui pode ser estudar as obras os textos, né? Então, a meta 2 aqui vai ser engolir todos os textos, né? E por aí vai. E, sempre que possível, em cada meta dessa, fazer um simulado, né? Ou tentar resolver o máximo de questões sobre aquele assunto, né? Então, estudo aqui, tento fazer um simulado, ou questões sobre aquele assunto. Estudo aqui, tento resolver questões sobre esses textos aqui. Porque é uma forma de você também medir se houve retenção de conteúdo ou não. Então não adianta, às vezes, você estudar, sem testar, né? Porque aí você não... fazer o simulado é uma maneira interessante, porque você acaba gravando, guardando mais, né? Memorizando, decorando, sei lá, como você queira falar, né? E aí você vai estabelecendo essas metas até novembro. Eu trabalho com os meninos que eu acompanho, com a galera que me procura e tal. A gente sempre tem um ambiente virtual, né? Do Google Class. E lá no ambiente virtual, né? Eu separo metas, né? Semanais.
Então, no ambiente virtual, a gente acaba tendo a meta da semana. Então, a meta da semana, eu quero que você estude isso, manda os links, né, e tal. Aí, o simulado online começa a correr também. Na semana 2, o ambiente virtual, eu quero que você, então, faça isso, estude isso, aquilo, manda as videoaulas, manda os links e tal, o cara estuda. Simulado, aí já tem as questões em cima do que ele estudou. E aí a gente vai incrementando. Eu testei isso nesses últimos 2 anos e o resultado foi fantástico, né? Ontem saiu o resultado do PAS-UNB 2018, né? Agora em 2019 saiu o resultado. Os meninos que eu acompanho lá do pré-PAS, né, e tal, no Paranoá, foi um sucesso, assim, um resultado muito forte, mais de 80% de aprovados, né, na UNB. A gente está melhorando bem o resultado, assim, o ano passado foi destaque, foi surpresa, mas é uma pessoal que a gente vem acompanhando desde o primeiro ano. Então, desde o primeiro ano, a gente tenta trabalhar, experimentar essas técnicas com os meninos e tá tendo resultado, assim, cada vez mais, né? A gente vem melhorando o argumento, né? O argumento final. Então, por exemplo, a gente partiu aí de 3 anos atrás, em que os melhores alunos, às vezes tinham uma nota menos 30, por exemplo, era a melhor nota que eu tinha na turma, né? Testando essas técnicas aqui, o pessoal começou a ir para menos 12, menos 2. Isso eu estou falando em escola pública, tá? Eu acompanhei, essa galera toda que eu acompanho no presencial é principalmente da escola pública, né? É praticamente todo mundo da escola pública. Menos 2, que para quem é da escola pública, dentro da cota de escola pública, você consegue vários cursos, muitos cursos, né? Você consegue enquadrar ali, vai ter algum curso, talvez não que você sempre sonhou, mas vai ter algum curso ali que encaixa. Mas esse ano, por exemplo, no ano passado a gente aumentou muito isso, então chegou no 10 positivo, 15 positivo, e esse ano a gente acabou chegando no 50, 60 positivo. Então a gente melhorou bem. Então a gente já está chegando num perfil aí, no intervalo, conseguindo pegar os intervalos positivos, né? E a meta para 2019 é a gente aumentar ainda mais isso aqui para que a gente consiga pegar 150, 250, 200 positivo, né? Alcançar lá 200 positivo. Mas é basicamente nisso aqui. O ano passado, os resultados desse ano, que a gente conseguiu 50, 45, 35 positivo, foi dessa maneira. Análise de obra, simulado, né? Tentava linkar com conteúdo, meta semanal, simulado, né? E tentar estudar por bloco, né? A gente pegava uma vez por semana, nosso encontro era uma vez por semana no presencial, e a gente trocava ideia, analisava algumas obras, e o restante da semana a galera estudava sozinha, dentro do ambiente virtual, com as metas que eu encaminhava, justamente para ir, né, tendo esse norte, porque às vezes você vai estudar para o PAS e você não tem norte algum. Você não sabe por onde começa. E eu percebi que essa organização de estudo, ela facilita muito para vocês, né? Você ter uma organização de estudo facilita muito, né? Então, eu posso até destacar aqui e sinalizar que a organização, ela é fundamental. Você fazer um estudo de maneira organizada, coordenada, ela faz muita diferença, né? A figura de um coach ali, de repente, ou você mesmo atuando dessa maneira, né? Então, eu acho que a organização, ela faz muita diferença, né? A organização é fundamental. Além disso, gente, eu acho que o foco. Você, ao estabelecer essas metas, você tem que buscar muito conseguir cumprir essas metas. Não adianta você estabelecer metas se você não vai cumprir. Então, você tem que estabelecer metas, primeiramente, possíveis, dentro da sua disponibilidade de horário, e que você, aconteça o que acontecer, você tem que fazer, né? Você tem que lembrar que você vai ter que deixar algumas coisas de lado, né, para poder entrar no curso que você quer. Entrar na Universidade de Brasília, você vai ter que deixar algumas coisas de lado. E aí é que entra o foco, né? Você ter foco. Foco é dizer não, saber dizer não em algumas coisas. A galera tá chamando para sair, se é no horário da sua meta, não vou, não posso. Em outro momento nós vamos, em outro momento eu me organizo. Então eu acho que a organização e o foco, ela também representa muito dessa preparação. A gente tem a base teórica e tal, mas essa questão de organização, ela é muito fundamental. Quando você não tem um foco, você está perdido. Esse mês eu estudei, o outro não.
No final do ano, gente, não adianta, o resultado não vai ser muito bom. Então você tem que ter foco, tem que ter organização, né? Porque isso sim, eu acho que você consegue conquistar um resultado bacana. E eu venho testando essas técnicas e isso vem acontecendo. Então eu acho que a dica que eu deixo para vocês, esse aulão aqui, na verdade, é justamente para tentar contribuir com a minha experiência com os meninos aí, né, que vem sendo aprovados nos últimos anos, aí cada vez mais a gente consegue resultados melhores. Eu acho que começou por aqui, quando a gente começou a encaixar cada vez melhor, né, e cada ano fazer melhor isso aqui, funcionou muito bem, tá? A gente deve iniciar esse ano com o ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, você que está assistindo esse vídeo, fica antenado aí no canal do YouTube, né? No meu canal, fica antenado no Instagram e fica antenado também no Instagram Prof. Vinícius, né? Elias. E na plataforma Delta Vestibulares, porque daqui uns meses, provavelmente daqui um mês, a gente inicia aí as turmas, né, de acompanhamento online no ambiente virtual, que é mais um direcionamento, mais uma troca de ideia, né, para contribuir com vocês de alguma forma, né. A gente também está inaugurando em 2018 a plataforma Delta Vestibulares. É uma demanda, né, dos alunos que pediam. Eu recebi mensagem de alunos do Brasil inteiro que vêm fazer o vestibular da UNB aqui em Brasília, e o pessoal reclamava que é difícil você ter um material de qualidade e você não tem hoje no mercado, por exemplo, um curso completo, né, de análise de obras e tal. Você não tem um curso voltado especificamente para vocês, né, esse público que está preparando o 1º ano, 2º ano, 3º ano, que ofereça um suporte, né, bem robusto e tal, né? Eu acho que hoje a gente tem tá começando aí os canais, alguns canais do YouTube fazendo análise, né? O canal mais antigo do professor Eurípides, Literatura e Mundo, é bem bacana, ele já vem fazendo, acho que o canal está bem estruturadinho, é uma referência que nós temos hoje, mas a gente tenta inaugurar nesse momento, em 2019, uma plataforma que é para ser um diferencial na sua vida. É aquela plataforma que a gente vai fazer um material de análise com muito carinho, aquela plataforma que a gente vai tentar colocar um conteúdo de qualidade, aquele conteúdo que a gente percebe que vai contribuir assim, de verdade, e um material para você que não é de Brasília também usufruir, né? É um curso, né, um pacote, né, que a gente vai oferecer aí de análise de obras do módulo de artes visuais, análise de obras de música, né, análise das músicas, análise dos textos, né? E a gente pretende colocar com um preço bem acessível para vocês, né? Para que vocês possam ter sucesso, para que vocês possam ter uma referência, um norte, né? A gente está com vocês nessa preparação, né? Se vocês confiarem no nosso trabalho, que a gente consegue fazer, vai conseguir fazer isso com vocês, né? Vocês vão ver que o resultado vai aparecer. Eu e o professor Gilvan, nós estamos nessa, né? Gravando o curso completo do PAIS 1, né? Estamos ralando bastante aí para finalizar o curso completo. Enquanto isso, à medida que a gente vai gravando os módulos, a gente vai liberando para venda, né? Eu já liberei o módulo de análise de artes visuais que eu estou fazendo, já liberei para venda, já postei a aula 1, né? E vou gravando a aula 2, 3, 4, 5, são 12 aulas que nós teremos no módulo de artes visuais, né? Uma aula para cada, né? De 30 minutos mais ou menos, no mínimo 10, no máximo 30. E o professor Gilvan está fazendo as de audiovisuais, está finalizando já, e a gente já está com tudo esquematizado com as outras ali, já está gravando também as outras. A ideia é entregar para vocês um diferencial, um conceito novo, acho que uma proposta que tem para agregar, né, com vocês na preparação, uma proposta que a gente está fazendo com muito carinho e que eu acho que vai dar certo. Assim, a gente quer muito ajudar vocês. Então essa plataforma ela foi criada justamente para oferecer um conteúdo de qualidade para você que está preparando para o PAS UNB, para você que está preparando para o Enem, para você que está preparando para concurso público, né? Então vai ser PAS UNB, Enem e concursos, né? A gente pretende fazer alguns aulões, né, 0800, então eu já andei fazendo alguns, esse inclusive, essa é uma espécie de, né, um webinário, que é uma palestra, ela está disponível para vocês gratuitamente. A gente tem alguns materiais lá
né, sem custo algum. Você faz a inscrição, tem acesso ao material. Eu disponibilizei lá, dias atrás, uma revisão para o Enem, né, uma revisão de véspera para o Enem, né, e deixei lá, está livre para vocês acessarem. E a gente pretende fazer alguns aulões, né, de resolução de questões do PAS 1, resolução de questões do PAS 2, dicas de estudo. Então, assim, eu acho que vai ser uma proposta super interessante, que a gente está aqui à disposição, elaborando esse material de muita qualidade para contribuir com vocês. Então, acesse, conheça nossos cursos. A gente está gravando os outros módulos, os outros cursos em breve, né? Março, abril, vocês vão ver que vão surgir muito material lá para vocês, para justamente funcionar como um suporte. Então, vai ser uma plataforma que vai estar à sua disposição, que vai estar à disposição de vocês, justamente para que vocês, né, consigam êxito, consigam passar no curso que vocês, né, almejam aí, e que a gente consiga fazer um acompanhamento com vocês durante o ensino médio. Né, você que está iniciando o primeiro ano, conte conosco, primeiro ano, segundo, terceiro. Né, você que está no segundo, conte conosco, segundo e terceiro. Você que está no terceiro, conte conosco nessa reta final. Tá? Estaremos aqui justamente para, né, pegar na sua mão e seguir essa caminhada árdua que é estudar, né, para o PAS UNB, mas que a gente vai estar aqui dando suporte, né, torcendo, elaborando material de qualidade para que você tenha sucesso. Então eu agradeço você que acompanhou, né, comente aqui, deixe seu comentário, suas sugestões, o que você acha que seria relevante aí de material, entra lá na plataforma, né, conheça lá o material que já está disponível. Se você tiver interesse, adquira algum material, né. Vou entrar aqui na plataforma para que vocês, né, percebam mais ou menos como é que vai funcionar. Então tá aqui a plataforma, né, Delta Concurso e Vestibulares. Aqui a gente já tem algumas coisas disponíveis à venda, alguns cursos, né? E aí você, aqui por exemplo, a análise de artes visuais eu já deixei disponível. Então quando você clica aqui ele aparece, né, o material. Aqui tem uma descrição, tem um vídeo explicando mais ou menos, né, como é que vai ser esse curso, né? Normalmente eu vou disponibilizar aqui a aula 00. E aí aqui ao lado tem a descrição, né, sobre o que, né, do que se trata. Na sequência tem a descrição do professor. Aqui sou eu, meu curso, né? E aqui você já consegue visualizar todo o material. Então, por exemplo, aqui eu já deixei a aula de apresentação do curso. Ela é grátis, todo mundo tem acesso. A análise da primeira obra, análise da segunda, análise da terceira. Esse aqui já tem um espaço e aqui eu vou alimentando esse espaço. Você que adquire o curso, quando você compra, você recebe um login e uma senha de acesso e aí você é redirecionado aqui para a plataforma e você tem acesso a todo esse material que está bloqueado, né? Aqui é o material pago, né? Então a aula 00 está disponível, o restante do material está bloqueado. Com login e a senha ele libera para vocês, né? Aqui o de análise de obras de artes visuais, o material ainda não está todo aqui, né? Eu estou terminando de editar os vídeos, né? Final de fevereiro, no máximo, ele vai estar todo completo, né? Final de fevereiro ele vai estar todinho completo aqui, né? Toda semana eu vou inserir 3, 4, 5, 6 aqui. Ele vai estar todinho completo para vocês, né? Assim como as outras, né, os outros módulos que nós estamos gravando, já estamos quase finalizando. Então, assim, é uma plataforma que eu estou colocando para vocês aqui, né, fazendo essa divulgação, que eu acho que vai ser um diferencial na sua vida. Agradeço por acompanhar, né, essa videoaula agora, essa aula, esse bate-papo aqui. Conte conosco, mande suas dúvidas, PAS UNB, a dúvida que você tiver, né? Conte conosco, cadastre aqui na plataforma para ficar sabendo das novidades, né? Ou então nos acompanhe, né, nas redes sociais, no canal do YouTube. Pessoal, contem conosco, 2019, eu acho que sua vida vai mudar. A gente vai fazer uma diferença na sua aprovação, né, no seu resultado, aí, no seu argumento final, no seu score, né? Conte conosco, né? Porque o material a gente está fazendo com muito cuidado, muito carinho e muita qualidade. Um grande abraço, até o próximo.